Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje é afetuoso. Computação afetiva. Ô Luli, isso daí já é demais, hein? Eu sei que existe aí um desejo reprimido das pessoas de serem, de certa forma, máquinas, trabalharem como máquinas. Mas computação afetiva? As pessoas, além de quererem ser máquinas, vão começar a namorar máquinas? Não, na verdade não. A ideia de computação afetiva já existe desde meados do século passado. E ela é uma ideia, na verdade, que não tem nada de ruim, não. Ela é cada vez mais útil para tentar diminuir a distância entre os comportamentos humanos e os processos computacionais. Então me diz aí, para que serve a computação afetiva? A computação afetiva serve não para que o computador sinta algo, mas para que o computador seja capaz de identificar sentimentos das pessoas e seja capaz de adotar comportamentos que as pessoas são capazes de reconhecer, empatizar e de certa forma se relacionar com eles. Na verdade, todo mundo tem uma história de ter ficado furioso com uma impressora, ter ficado furioso com um computador que não funciona do jeito que ele quer, etc, etc, etc. E a gente vai vendo que cada vez mais essa raiva, essa frustração que a gente tem da máquina ser tão dura, tão bruta quanto um martelo, quanto uma chave de fenda, está desaparecendo. Por quê? Em boa parte, graças à computação afetiva. Ô Luli, mas emoção é tão importante assim? Nossa, emoção é muito importante, porque na verdade a emoção ela é o tempero que leva você a tomar as decisões racionais. Boa parte das vezes a gente pode até dizer que não existe um mundo 100% racional. Todas as vezes que você dá de cara com um beco sem saída, é a emoção que te ajuda a tomar decisões. Quantas vezes a gente não toma decisão com base em emoções? Ora, é com base nisso que a computação afetiva não só serve para que as tarefas sejam melhor realizadas, como que as pessoas também fiquem menos entediadas e menos frustradas, e com isso sejam muito mais eficientes. Luli, o uso de computadores não é um ato racional? Já foi o tempo. Foi o tempo do cérebro eletrônico, ou que o computador nada mais era do que uma grande calculadora, ou um objeto extremamente racional. Na verdade, hoje em dia, o computador está muito mais para um eletrodoméstico extremamente sofisticado, que sim, tem funções extremamente emocionais. E essas funções emocionais, elas ajudam muito a entender boa parte dos comportamentos que a gente tem, inclusive os excessos do discurso de ódio e da polarização nas mídias sociais. Computação afetiva, ela é uma ciência que ela está entre a psicologia, a psiquiatria e a computação, e ela é cada vez mais um componente essencial na produção de novos produtos ou serviços digitais. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Nesta semana a senhora continua falando sobre a insustentável leveza do ser? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Na semana passada, nós nos fixamos em uma cena capital do romance de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, para discutir a forma como o objeto livro se coloca em primeiro plano ao ser observado sobre a mesa de um bar e ao fazer parte, como vestuário, da própria composição da personagem Teresa. No primeiro caso, o livro divide dois mundos, o mundo da grosseria que cerca a personagem e o mundo da civilização, ao qual ela tem acesso apenas através dos livros emprestados na biblioteca da cidade. Logo, Thomas se tornará uma nova chave de acesso para este outro mundo tão desejado. A ideia do duplo e do livro como um elemento que distingue polos opostos, ou uma chave que permite à personagem a entrada no mundo civilizado, será retomada noutra circunstância. Agora, no embate dos mundos de Sabina e Franz, o outro casal do romance. Nesta cena, o livro é objeto de censura. É o trecho que eu passo a ler.
Franz balança a cabeça. Numa sociedade rica, os homens não têm necessidade de trabalhar com as mãos e se dedicam a atividades intelectuais. Existem cada vez mais universidades e cada vez mais estudantes. Para desenrolar seus pergaminhos, é preciso que eles encontrem temas de dissertação. Existe um número infinito de temas, pois pode-se falar sobre tudo e sobre nada. Pilhas de papel amarelado se acumulam nos arquivos, que são mais tristes do que os cemitérios, porque neles não vamos nem mesmo no dia de finados. A cultura desaparece numa multidão de produções, numa avalanche de sinais, na loucura da quantidade. Creia-me, um só livro proibido em seu antigo país significa muito mais do que os milhares de vocabulários cuspidos pelas nossas universidades. Mas o livro é ambientado em Praga, justamente após a invasão da União Soviética em 1968, não é, professora? Sim, existe um durante ou uma duração que se expressa a partir de um corte bem preciso, o tempo curto e intenso de Praga, que se desenrola entre o tempo leve da primavera, quando a população toma eufórica as ruas para reivindicar sua liberdade, e o tempo denso do verão, momento em que os tanques soviéticos invadem a capital. Foi após essa invasão que surpreendemos Sabina, antiga amiga de Thomas, em Genebra. Seu novo companheiro é Franz, professor universitário e idealista. Ao contrário de Teresa, a jovem simples da Boêmia, esse homem formado na Sorbonne nos feéricos anos de 1960 se sentia sufocado pelo ambiente das bibliotecas e dos livros. O intelectual buscava sua realidade nas ruas, nas manifestações. Ao opor a leveza, entendida aqui por seu caráter efêmero, da produção acadêmica, ao peso dos livros censurados no mundo soviético, o autor nos faz lembrar de uma passagem de Brecht, na qual, com fina ironia, ele imagina a ira do autor diante do esquecimento pelos nazistas de seu livro, durante a queima promovida por Goebbels na noite de 10 de maio de 1933. Nesse poema do exílio, escreve o dramaturgo: corre à escrivaninha, cheio de ira, e escreve aos poderosos uma carta. Queimem-me, rabiscou, queimem-me, não me fizessem semelhante ofensa, não me deixassem de fora, pois a verdade eu não a disse sempre nos meus livros? E agora me tratam como se fosse um mentiroso? Ordeno-lhes, queimem-me. Para Franz, tanto quanto para o escritor imaginado por Brecht, apenas os livros densos podem compor o grande teatro do mundo. E eu fico aqui com mais um programa da coluna Bibliomania. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Usando o telescópio Spitzer da NASA, cientistas observaram uma espécie de dança entre dois buracos negros emparelhados, um menor e outro maior, conhecido como o sistema OJ-287, que fica a 3 bilhões e meio de anos-luz da Terra. Professor João Steiner, é comum no universo esse tipo de sistema, um buraco negro orbitando outro? Não é incomum. Isso costuma ocorrer quando duas galáxias colidem, o que também é bastante comum no universo, galáxias colidirem para formar uma única galáxia. A nossa galáxia mesmo vai colidir com Andrômeda daqui a 4 bilhões de anos. É muito tempo, mas ela vai acabar colidindo. No passado, muitas galáxias colidiram e a gente vê atualmente ainda muitas galáxias colidirem, e quando isso acontece, o buraco negro de cada uma dessas galáxias que está no centro da galáxia acaba indo para o novo centro da nova galáxia. Só que são dois buracos negros porque foram duas galáxias. Então esses dois buracos negros acabarão se encontrando no centro da galáxia, vão dançar um em torno do outro durante algum tempo, mas com o decorrer dos
centenas de milhões de anos e até de bilhões de anos, eles vão acabar colidindo, formando um novo buraco negro. Então não é incomum, a gente postula que isso ocorra toda vez que haja uma colisão de galáxias, mas não é fácil de observar isso. E neste caso do quasar OJ287, foi possível observar por causa de uma grande curiosidade, né? O buraco negro de maior massa, que tem 18 bilhões de vezes a massa do Sol, ele tem um grande disco de gás em torno dele. Isso é comum. Buracos negros possuírem discos de gás é muito, muito comum. Aliás, a minha especialidade é estudar esse tipo de disco de gás, né? Agora, neste caso, um buraco negro de massa menor mesmo assim, 150 milhões de vezes a massa do Sol, né? Ele é apenas menor do que o outro. Esse buraco negro orbita o buraco negro maior, então ele periodicamente ele atravessa essa poeira de gás. No momento em que ele atravessa essa poeira de gás, ele engole parte desse gás e brilha de uma forma extraordinária. Mas quando ele passa por esse disco de gás, certo tempo depois, cerca de 5, 6 anos depois, ele volta a passar de novo em sentido contrário, né? Imagine se tivesse uma lua em torno de Saturno que não orbitasse exatamente no plano dos anéis de Saturno, digamos perpendicular aos anéis. Então essa lua, ela atravessaria os anéis de um lado e certo tempo depois atravessaria do outro lado, para completar o ciclo completo e depois repetir o mesmo ciclo periodicamente, né? Neste caso, a gente consegue observar facilmente toda vez que o buraco negro atravessa o disco, porque ele se torna muito brilhante, porque ele captura o gás, e esse gás, ao cair no buraco negro, emite uma grande quantidade de energia antes de entrar no buraco negro. Então são 2 vezes, esse ciclo que acontece a cada 12 anos, na verdade são 2 vezes. Isso acontece 2 vezes no ciclo de 12 anos, exatamente. E não é exatamente periódico, porque por uma curiosidade, inclusive da teoria da relatividade geral, Einstein previu isso, que essa órbita é elíptica, mas não é uma elipse fechada. Então é uma órbita elíptica que vai dançando em redor do buraco negro principal. Então torna-se, digamos, uma periodicidade não exatamente irregular. É uma certa irregularidade, né? Por curiosidade, quem descobriu isso, quem fez um modelo que previu erupções futuras, e essa erupção acabou de ser confirmada pelo satélite Spitzer, quem descobriu isso foi um estudante indiano do Instituto Tata, fez essa previsão, esse modelo fez a previsão de que haveria uma erupção numa data precisa, com uma precisão de 4 horas, e o satélite Spitzer foi o único telescópio que na oportunidade pôde observar esse fenômeno, porque o objeto estava aproximadamente atrás do Sol, então os telescópios ópticos estavam, digamos, teria que observar durante o dia, e isso é totalmente impossível, né? Então esse satélite Spitzer teve uma grande sorte de observar esse objeto e observou a erupção exatamente na data e na hora prevista por esse estudante indiano. E isso foi uma coisa também interessante, porque isso foi um pouco antes desse satélite morrer. Olha só, muito bom, muita sorte mesmo. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. A pandemia fez explodir o uso das teles. Telemedicina, teleaula de escolas para as crianças, teleatendimento, telereuniões, tudo feito através de uma tela de vídeo. E soubemos que o senhor orienta um mestrado que visionariamente começou em meados do ano passado. Seu aluno pesquisa justamente a eficácia da videoaula no esporte. Por favor, conte mais pra gente. Olá, ouvintes da Rádio USP. Realmente as teles estão na moda. Houve uma explosão de utilização desses tipos de recursos, principalmente pela questão da pandemia, do afastamento social. Mas isso não é tão novo, né? Existem muitas pesquisas que são baseadas e feitas basicamente capturando vídeos e fazendo análise, então utilizando também telas, né? E o interessante é que isso na ciência do esporte tende também a ter uma explosão, um aumento significativo. E o mais interessante, e é o que eu quero comentar nesta coluna,
Existe uma startup que faz o ensino baseado também em tela, com realidade virtual, a Sensorial Sports, é uma startup financiada por um PIP da FAPESP. E recentemente o nosso grupo teve um aluno de mestrado, que é um aluno de mestrado da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, o Abel Gonçalves Chinaglia. No seu projeto, e o muito interessante é que ele foi bolado antes da pandemia, será verificado o efeito do aprendizado do chute no futebol por meio de vídeo aula. Então, como fator de desempenho, será medido a velocidade do chute, o padrão de movimento, a biomecânica de movimento, pré e pós a instrução de chute no futebol com vídeo. Isso é extremamente relevante para a prática e para o aprendizado, porque muitos professores hoje acabam utilizando o vídeo, fazendo uma videoconferência para ensinar as crianças na aula. Será que isso é interessante para a aula de educação física, para o ensino de esporte? O quanto que as crianças têm de informação retida e melhoram no gesto, que é o desempenho final. Isso é o que interessa, se ele conseguiu associar e aprender alguma coisa com o vídeo. Para verificar o nível de atenção, o projeto tem de interessante que será monitorado atividade cortical com eletroencefalograma. Para isso, entra em parceria na pesquisa, que orienta o professor Norberto Cariasco, da Faculdade de Medicina, que trabalha com a parte de eletroencefalograma e atividade cortical. Então o projeto tem muito aí a contribuir e vamos ver o que sairá desse projeto, porque ele foi recentemente até concedido uma bolsa de mestrado CAPES para o aluno Abel. E como vê o futuro desse projeto? As perspectivas para o projeto são boas, até porque já temos uma bolsa, então o aluno tem mais tranquilidade para desenvolver o projeto. A demanda e a necessidade desse tipo de pesquisa é extremamente relevante, já era e agora passa a ter mais importância. O projeto também conta aí, com uma perspectiva muito grande, não de tomar o lugar de profissionais de educação física, mas sim verificar quando o profissional de educação física, pessoas que vão trabalhar com esporte, mostram um vídeo para um atleta, para uma criança, o quanto desse vídeo é eficaz, quanto que ele é eficiente. Nesse caso, nós estamos utilizando uma variável relativamente simples para medir desempenho, que é a velocidade do chute da bola, mas extremamente relevante de verificar o nível de atenção de uma videoaula. As crianças ficam muito atentas e ficam muito presas a telas de celular, a tela de computador, então por que não verificar como que é isso para o ensino do gesto motor para o esporte? É lógico que a criança tem que praticar depois, é por isso que a pesquisa tem uma intervenção que é analisar antes as crianças chutando, apresenta uma videoaula e analisa depois e verifica a eficiência dessa videoaula que ensinou algumas dicas para melhorar o chute, mostrou o chute em si. E vamos comparar com as crianças que não passaram para essa atividade, que foram a videoaula. Então é muito importante agora nesse momento e vamos ver como que isso será no futuro, às vezes com realidade aumentada, com realidade virtual. Isso seja uma grande, talvez até escolas apareçam desse tipo. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. Hoje a professora comenta um caso feliz. Depois de 2 anos de perseguição por crime de solidariedade, um ativista francês que abrigava refugiados foi finalmente absolvido. Professora? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Hoje trazemos um caso extraordinário, típico destes dias. O crime e a acusação são incomuns, um verdadeiro disparate. E o final é feliz, coisa que anda muito rara. Cédric Héroux é um produtor de azeitonas do sul da França que ajudou 200 refugiados a cruzarem a fronteira da Itália
escondeu 50 imigrantes, a maioria da Eritreia, em uma estação ferroviária desativada. Isso foi em 2017. Abrigar perseguidos é, felizmente, um clássico de toda era em que o terror impera sobre a justiça. Cedric, além de facilitar a passagem pela fronteira, improvisou um campo para abrigá-los temporariamente. Porém, delatores também são um triste clássico, e alguém alertou as autoridades que o detiveram sob a alegação muito mal ajambrada de tráfico de pessoas. Ele foi condenado a 4 meses de prisão. Em 2018, a Cour de Cassation, última instância para apelações, reverteu a sentença e a devolveu para um tribunal de Lyon. Mais de 2 anos depois, nesta quarta-feira, ele foi absolvido. A base para anular a sentença foi a de que ele teria agido estritamente dentro da lei, invocando o princípio de fraternidade, aquele que está no velho e bom adágio liberdade, igualdade e fraternidade. Por que enquadrar alguém que não fez nada a não ser ajudar? Um gesto que só pode ser visto como ato humanitário, comentou uma das advogadas de defesa. Cedric não cometeu qualquer crime, simplesmente mostrou compaixão por gente que havia sido abandonada em condições tenebrosas pelos Estados europeus, complementou a Anistia Internacional. A decisão poderá modificar a legislação francesa, garantindo que a ajuda humanitária não pode equivaler ao tráfico humano, isto é, aquelas gangues que cobram para deslocar refugiados imigrantes em botes ou por terra. Melhor, a decisão pode inspirar uma nova jurisprudência informal a ser aplicada por outros países europeus que criminalizam atos de solidariedade. É principalmente o caso dos países do leste europeu. O mais gritante é o da Hungria, governada pelo ditador Viktor Orbán. Lá, o assédio às pessoas que auxiliam estrangeiros ilegais chega ao suprassumo da crueldade. Quem oferecer um prato de comida ou mesmo der uma indicação de metrô ao refugiado está sujeito à prisão. Isso sem mencionar as milícias húngaras paragovernamentais que se dedicam a safari de gente. Caçam e matam impunemente os chamados indesejáveis. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, 13 de maio, dia em que legalmente foi extinta a chamada escravidão no Brasil. Na realidade, escravização. Não há nem nunca houve escravos
dada as características, a racionalidade que nos distingue enquanto seres humanos em relação a outros animais. Essa racionalidade integra inclusive níveis de espiritualidade, além da própria liberdade. Assim sendo, escravidão, escravatura, escravismo são formas de violência, impedindo, opondo-se ao exercício da liberdade. Muitas vezes até falseado sobre formas de proteção. A escravização de pessoas, ameríndios e negros africanos e seus descendentes nas Américas foi uma fase forte, grave do sistema capitalista que está já, sobretudo no século XVIII, XIX, chegando, preparando as tecnologias, chegando à industrialização. Então, da fase mercantil para a industrialização, essa escravização que a história nos relata nas Américas foi uma fase áurea para o capitalismo, para a classe proprietária, para as potências europeias. Então, a forma correta de expressarmos toda essa violência é escravização. E as pessoas foram escravizadas. O ser humano, pelas suas peculiaridades tão especiais, ela é sob violência escravizado e não escravo. Professora, qual a importância na educação de tratar dos descendentes de escravizados e dos imigrantes que vieram para o Brasil já livres? Muito importante que na educação estas questões sejam bem esclarecidas com base na história, que é uma ciência, transmitindo ao alunado a importância dos direitos humanos, do direito de ser pessoa, porque a escravização anula a pessoa e traz graves consequências. No caso específico do Brasil, onde durante quase todo o século XIX, o Brasil já recebia trabalhadores livres da Europa e ainda mantinha a escravização, é preciso ficar claro que não há como comparar todo o desenvolvimento que se observa no Brasil em relação a brancos e negros. A situação é muito diferente. Toda a legislação e as providências administrativas do Império, dos governos brasileiros, foram positivas. A imigração de trabalhadores livres, mas de suas famílias, a legislação bastante organizada e acolhedora para integrar essas famílias ao Brasil, e correto, porque se os imigrantes estão chegando, precisam receber terras, pecúlios, orientações, proteções, providências de inclusão. Neste mesmo momento, e mesmo já no século XX, não se nota providências para a inclusão do escravizado ou dos seus descendentes. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.